Lindezas, esse tema aqui é bastante complexo, tem bastante informação, então pega o seu material e foco. Presta atenção! O que é a responsabilidade civil do Estado? De forma bem simples, é a obrigação, é o dever de indenizar. E toda vez que a palavra indenização aparecer, nós pressupomos que alguma coisa foi danificada. Portanto, em outras palavras, é a necessidade de reparar dano. Então, o ente federativo, a União, Distrito, Estados e Municípios vão pagar por algo. Mas como isso pode acontecer, já que esses mesmos entes não têm bracinhos, perninhas, olhos, eles não colocam a mão no bolso para pagar ninguém. Não existe essa noção de Estado. O que existe, na verdade, são os agentes públicos, ou seja, pessoas físicas com CPF, RG, Instagram, que vão representar essas entidades. E pode ser de diversas formas, como, por exemplo, policiamento, fiscalização, administração. E essas pessoas vão realizar algumas condutas que podem ser tanto lícitas quanto ilícitas, legais ou ilegais, podendo ser uma ação, ou seja, fazer alguma coisa, como por exemplo, prender um inocente ou aplicar uma multa excessiva ou indevida, como pode acontecer também uma omissão, que é não fazer alguma coisa, como por exemplo, não protocolar um pedido, um ofício, e essas atitudes podem vir por meio do dolo ou da culpa. Em outras palavras, no primeiro, o agente público ele age com intenção de causar dano, portanto, ele agiu de má fé. Essas três palavrinhas, essas três expressões podem aparecer na sua prova. Exemplo: fulano realizou conduta dolosa. Com a intenção, fulano agiu de tal forma. Fulano se omitiu por má fé. E assim por diante. Já na conduta culposa, o agente público agiu sem querer, foi um acidente. E essa falta de intenção pode vir por meio da negligência, que é basicamente não fazer aquilo que deveria ser feito. Exemplo: um passageiro vai descer do carro pelo lado da rua. Ele não olha se está vindo um carro e mesmo assim vai descer. E aí a fatalidade acontece. Como pode acontecer também por meio da imprudência, que nesse caso é fazer de qualquer jeito, nas coxas, praticamente sem atenção. Nesse exemplo do passageiro, ele olha, mas olhar muito rápido, ele olha com um olho na rua e o outro no celular, então não vai dar certo. Fudeu de vez! E por fim, o acidente, a situação culposa também pode vir pela imperícia, que é quando a pessoa não tem experiência, não tem conhecimento, não tem habilidade para fazer alguma coisa e vai lá e faz do mesmo jeito. Ah, eu não faço ideia de como realizar esse serviço aqui, mas eu quero mostrar que eu sou proativo, eu quero mostrar que eu tenho atitude, então eu vou dar um jeito de fazer aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Então, lindeza, se você não sabe, não faz. Pergunta primeiro. Porque, querendo ou não, todas essas condutas aqui vão gerar algum tipo de dano, que pode ser material, amassou o carro, ou então moral. A pessoa foi humilhada, foi menosprezada, sofreu bullying e também pode ser um dano à sua imagem, sofreu uma desconfiguração, vai ter que passar por uma cirurgia. E nada mais justo do que essa pessoa ter esses danos reparados, indenizados. É por causa dele que vai surgir o dever de indenizar. Então perceba que tem que ter a ligação entre a conduta e o dano. Em outras palavras, podemos dizer que os elementos da responsabilidade civil são a atitude, a conduta em si, mas a relação dela com o prejuízo, o dano. Se não tiver esses três em conjunto, não posso falar de responsabilidade civil do Estado. Exemplo: suponha que a polícia está perseguindo um ladrão lá na cidade A. Correr atrás de bandido é uma conduta lícita, permitida? Sim. E suponha agora que você bateu o seu carro lá na cidade B. Existe uma conduta? Sim. Existe um dano? Sim. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, bulhufas. Ou seja, não existe elo de ligação, não existe o nexo causal. Portanto, não há que se dizer em dever de indenização. Não há responsabilidade civil do Estado. Porém, contudo, entretanto, todavia, caso esse dano seja resultado dessa perseguição, aí sim, o policial está em alta velocidade, perde o controle do carro ao realizar uma curva e bate no carro. Ou então o pneu da viatura estoura, ele perde o controle, sobe em cima da calçada, atropela alguém. Ah, mas foi sem querer, foi um acidente.
Sim. Ou então, no meio da perseguição, ele viu o carro do atual da ex dele, ficou com raiva e falou: O quê? Vou enfiar a viatura no meio desse carro e falar que foi culpa da perseguição. foi na maldade, foi na intenção. Não interessa. O que realmente importa é que, por causa da perseguição, por causa da conduta de um agente do Estado, houve o prejuízo. Neste caso em específico, há sim o nexo causal. E aí existe a responsabilidade, existe a obrigação de indenização. Beleza? Tudo bem. E a gente pode chegar à conclusão de que essa responsabilidade é objetiva, ou seja, ela é expressa, pelo simples fato de você poder ler essa obrigação, que está escrita lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, o qual diz: pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, isso é importante, causarem a terceiros. Explicando esse parágrafo. Suponha que o fulano está trabalhando. Nesse momento, ele está na qualidade de agente público. Ele está representando o Estado. Ele não é só o fulano, ele é o policial fulano, o oficial fulano, o fiscal, o analista técnico da prefeitura. Ele é o funcionário, o agente público fulano, que por alguma ocasião, ação ou omissão, culposa ou dolosa, lícita ou ilícita, venha causar algum dano. O chefe dele, que é o ente respectivo, União, Distrito, Estados e Municípios, é quem vai pagar essa bolada. E depois ele vai cobrar do seu funcionário, que é a chamada ação de regresso. Então, por exemplo, vamos supor que ele aplique uma multa indevida de 10 mil reais. A pessoa vai entrar com um processo de indenização, ganha, e o Estado paga esses 10 mil. Depois ele vai cobrar desse fiscal, que na ação de regresso vai chegar e falar: olha só, eu tenho gasto com A, B, C, D e coisa, então para não comprometer a minha subsistência, eu só posso pagar 100 reais por mês. Tudo bem, Estado? Ele vai falar: ok, beleza. Então, vai ser descontado do seu pagamento 100 reais por mês até que esses 10 mil sejam quitados, que dura aproximadamente aí 8 anos e uns quebrados. É basicamente isso que acontece. Porém, se o fulano estiver de folga, só que ele vai fingir que está trabalhando, ele vai induzir as pessoas a acreditarem que ele está trabalhando. Por exemplo, ele está com raiva, vai lá no seu dia de folga, bota a farda, pede ajuda para algum amigo que está de serviço, bota aí na viatura, eles vão lá cobrar dinheiro de alguém que está devendo, ele vai dar um susto na ex-namorada, alguma coisa desse tipo aqui. A pessoa que for ser abordada não vai chegar e falar assim: deixa eu ver tua escala de serviço. Não, a pessoa vai ver ele fardado e vai falar: opa, o Estado na forma do policial, na forma do fiscal tá aqui, eu vou fazer o que ele vai mandar. Nesse caso em questão, a pessoa também está na qualidade de agente. Ele também está na qualidade de oficial, de policial, de fiscal. Ah, mas como é que o Estado pode ser culpado por isso se o cara nem trabalhando estava? Responsabilidade objetiva, tá lá no artigo 37, não tem discussão. Ué. Outra forma bastante famosa que pode acontecer é a famosa carteirada. É o famoso você sabe com quem tá falando. É o famoso eu tô na balada, arrumo uma briga e falar aqui é polícia, aqui é delegado, não sei o que, e por aí vai. Em todos esses casos aqui, a pessoa que sofre o dano não está vendo a pessoa civil, ele está vendo um representante do Estado. Por isso que existe a responsabilidade civil, existe o dever de indenização. Agora, se ele realmente está de folga, está de boas, está lá com uma pessoa civil, aí nesse caso o Estado não tem nada a ver com nada. Vamos supor que na folga dele ele vai num aniversário, num casamento, toma uns goró, bate o carro no muro, por exemplo. Causou um dano? Causou. A única pessoa que vai pagar por esse dano é só o fulano. O chefe dele, o ente federativo, não quer nem saber, nem vai chegar perto desse caso. Foda-se. Portanto, nesse exemplo, não tem responsabilidade civil do Estado. Tá, mas e aí? Como é que eu vou saber qual ente eu vou processar pedindo indenização? Vai depender para quem que esse agente público trabalha. Por exemplo, se o fulano for policial militar do Estado de São Paulo, quem vai pagar pelo prejuízo é o governo do Estado de São Paulo. Agora, se o fulano for policial federal, quem vai pagar pelo prejuízo é a União. Se o fiscal for funcionário do município, quem vai pagar pelo juízo é a cidade. E assim por diante. Então vamos supor que esse agente público causou o dano, o que essa pessoa que sofreu o dano pode fazer? Quem exatamente ela vai processar? É apenas o ente federativo.
O único ser que vai estar lá no polo passivo da ação de indenização é o chefe do agente que causou o dano. O terceiro que sofreu o prejuízo não pode processar as duas pessoas ao mesmo tempo. Não pode ser Estado com o fulano, o famoso litisconsórcio passivo, mais de uma pessoa no polo passivo. Assim como ela não pode processar em questão de indenização por ação ou pela qualidade de agente público, única e exclusivamente o agente. Então, se o fiscal da prefeitura aplicou uma multa indevida, é apenas a prefeitura quem vai responder. E depois a prefeitura, se tiver interesse, vai lá e cobra do fiscal. E quem diz isso é o próprio STF. Então, visualizando aqui de forma esquematizada o exemplo de quem que é a única pessoa que vai ser processada, o Supremo Tribunal Federal vem e diz que a ação por danos causados por agentes públicos deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima o autor do ato. Isso não quer dizer que o fulano, como pessoa civil, sem representar o Estado, não vai poder ser processado pelo terceiro. Aí é outra história. Agora, o oficial, o fiscal, o administrador não pode ser processado pelo terceiro na questão da indenização. Fechou? E a melhor forma de memorizar tudo isso é fazendo exercícios. Então, pause o seu vídeo, tente resolver essa questão aqui, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1. Essa questão está errada porque ela afirma ser necessário uma implicação penal o dano sofrido, o que não é verdade. Amassar o carro da pessoa por acidente não é uma implicação penal, não está no Código Penal. Foi uma violação civil, causou um dano material, vai ter que pagar esse dano material. Pode ser que aconteça um prejuízo de âmbito criminal? Pode, mas é só ele que vai gerar o dever de indenização? Não, por isso a questão está errada. Agora vamos para a segunda, mesma dinâmica, comentários em 3, 2, 1. Essa questão também está errada porque está dizendo apenas dolosos. E a responsabilidade civil também é aplicada em casos culposos. Como no exemplo que eu dei do policial perseguindo o bandido, estoura o pneu da viatura e perde o controle e vem a bater no carro de outra pessoa. O policial nunca teve a intenção de causar esse prejuízo. Ele nunca teve a intenção de fazer o pneu estourar e acertar o carro que estava ali paradinho de boas. Foi um acidente. E mesmo assim, existe a responsabilidade. Portanto, quando a questão afirma que são apenas os casos dolosos, só aqui já dá para matar a questão que está errada. E se você tiver lido com um pouco mais de atenção o parágrafo 6º todo, vai ver também que não são apenas as pessoas jurídicas de direito público, são também as de direito privado. Então essa questão está duplamente errada. Agora vamos para a terceira, mesma coisa, comentários em 3, 2, 1. O gabarito da questão é a alternativa certa. O que pode causar um pouquinho de confusão pode ser na velocidade de leitura, na falta de atenção, porque quando o texto diz é irrelevante a ilicitude ou a ilicitude do ato lesivo, esse pequeno trecho é irrelevante pode nos induzir a erro. Porém, é o que eu disse logo no comecinho. A atitude pode ser legal ou ilegal. Havendo o dano, existe a responsabilidade civil do Estado. Logo depois, quando a questão diz desde o embora até a palavra indenizar, ele usa um linguajar um pouco mais sofisticado, justamente para dizer que não importa se a conduta é legal ou ilegal, causou prejuízo, vai ter que indenizar, beleza? Vamos para a penúltima questão. Pause o vídeo porque os comentários vêm em 3, 2, 1. Mais uma vez essa questão está correta, e o que pode causar um pouquinho de dificuldade na interpretação é a parte em que ele diz só pode se o preposto estatal estiver no exercício ou se estiver conduzindo a pretexto de exercê-las. É o caso do policial estar de fato trabalhando ou estar de folga e dar uma carteirada. Aqui ele tentou complicar usando umas palavrinhas meio chatas aí. Mas a questão está correta. Quinta e última questão, mesma coisa. 3, 2, 1. Aqui o gabarito está certo e acho que essa foi a mais fácil de responder hoje porque é basicamente o último item comentado nesse slide. E a questão ela praticamente traz quase que literalmente, palavra por palavra, a decisão do STF. Aqui diz que a única pessoa que deve ser processada no caso de indenização é o ente superior, é aquele que está mandando no agente público. E consequentemente, esse autor do dano fica de fora do polo passivo. Portanto, a questão está correta. E chegamos ao final, espero que tenham gostado e entendido. Se quiserem a parte 2, deixem nos comentários. Se complicou ou facilitou a sua vida, deixem também. Vamos trocar uma ideia. Compartilhar conhecimento nunca é demais. Depois, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais resumos que eu trago aqui. Valeu pela atenção e até o próximo. Tchau!